capítulo 2, versículo 5. Hoje iremos falar sobre os solos cristos, dando continuidade aos 5 solas. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo de número 5. Esse texto era o texto base para tratarmos desse assunto tão glorioso que é os solos cristos. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Só até aí. Senhor, graças pedimos a Ti. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, o texto e os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, para que possamos amar a Tua palavra, praticar a Tua palavra, viver a Tua palavra, para a glória do Teu nome. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, esse texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, ele já começa dizendo para nós que existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Solos Cristos. Somente Cristo. Esse texto aqui está dizendo para nós, em outras palavras, somente Cristo. Só através de Cristo, só o Cristo homem pode salvar alguém. Só o mediador, Jesus Cristo. Esse texto aqui é base. Isso aqui também mostra para nós, irmãos, que, como eu disse, sistematicamente, nem Calvino, nem Lutero inventou 5 solas. Eles estão na Bíblia. Os solos Cristos está na Bíblia. Está aqui, diante dos seus olhos. Porquanto há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens. Veja, irmãos, vivemos em uma época em que a cruz parece ter perdido o seu significado. Estamos vivendo uma era do cristianismo que a cruz, que é o símbolo central do cristianismo, tem perdido o seu significado. Vivemos em uma era em que a cruz vem sendo não só descredibilizada, mas também eliminada aos poucos do centro da cultura ocidental. E mesmo no meio cristão, a cruz vem deixando de ser um elemento central da fé. E é curioso, irmãos, que mesmo em livros em que escritores evangélicos tentam apresentar Jesus Cristo, ela é removida e desconsiderada, sem ser tratada com a devida seriedade que devia ser. É o que nós estamos vendo hoje. Uma mensagem sem cruz. A mensagem do amor. Tiram a cruz e não sobra mais nada. Porque a mensagem sem a cruz, irmão, não é mensagem. Evangelho sem cruz não é evangelho. Vocês vão entender como os solos cristos é importante para nós, irmãos. Como os solos cristos é importante para a igreja. E quando se tira a mensagem da cruz da igreja, infelizmente, não é mais igreja. O que é que está acontecendo? Eles estão eliminando aos poucos do centro da cultura ocidental a cruz. Irmãos, temos sempre que lembrar e fixar que a cruz é o centro da fé evangélica. A cruz é o centro
da fé evangélica. As escrituras do Antigo Testamento, em todo o mundo, apontavam para Cristo e esse crucificado. Todos os nuances que aconteceram no Antigo Testamento, todos eles apontavam para Cristo, para a cruz e esse crucificado. Como, por exemplo, aquela história de Abraão que eu contei a vocês aqui, acho que foi no domingo, não sei se foi na quarta passada, na quinta passada, acho que foi domingo mesmo, sobre Abraão ter ido sacrificar o seu filho, e Deus disse: eis ali o cordeiro, Abraão. Aquele cordeiro apontava para Cristo e esse crucificado. Lá no Éden, quando Deus matou um animal para cobrir a nudez de Eva e de Adão, aquele cordeiro lá apontava para Cristo e esse crucificado. Então eu quero mostrar, dizer a vocês, que todo o Antigo Testamento apontava para a cruz de Cristo, para a pessoa de Cristo. Por isso só os Cristos está em toda a Bíblia. As escrituras do Antigo Testamento em todo momento apontavam para Cristo e esse crucificado. A cruz é, portanto, absolutamente central para nós, pelo menos para nós que somos reformados. Se pensarmos na Escritura como narrativa, devemos ter em mente que a cruz domina essa narrativa. Os braços da cruz são sombras que se estendem por tudo que vem antes e depois da crucificação de Jesus Cristo. Veja, irmãos, a história toda é desenrolada para chegar ao clímax na Escritura, que é a cruz. No final, temos uma conclusão, o fim da história. Então, quando pensamos no quadro maior da Escritura, precisamos perguntar qual é o clímax da história bíblica. Veja, amados irmãos, eu quero que vocês entendam que todo o desdobramento da vida de Cristo é um caminhar em direção à cruz. E não em direção à ressurreição, mas à morte sangrenta, num instrumento de tortura que era a cruz. Veja, irmãos, se olharmos para a Bíblia com um quadro mais amplo em mente, com uma grande narrativa iniciada em Gênesis, em que temos a promessa feita aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, de um mediador de sangue no jardim, a Bíblia toda encontra o seu clímax na morte e no sacrifício sangrento do nosso Salvador naquela cruz, no Gólgota, em Jerusalém, por volta do ano 33. Em outras palavras, irmãos, ao considerar com toda a seriedade o texto sagrado, que descobrimos, irmãos, é que o Cristo crucificado está no centro das Sagradas Escrituras. Tudo que vem antes é preparação para a cruz, e tudo que vem depois é um desdobramento do que aconteceu naquela sexta-feira de Páscoa em Jerusalém. Grave isso. Então, por isso você e eu pode dizer essa noite com plena convicção: solos Cristos. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Por isso Paulo, no poder do Espírito, disse: existe só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Por que Paulo disse que existe só um Deus, irmãos? Por que Paulo escreveu isso aqui, nessa época, que existe só um Deus? Porque no mundo antigo onde Paulo vivia, havia infinidade de deuses pagãos, muitos deuses falsos e ilusórios aparecia naquela época de Paulo, nessa época que ele escreveu aqui. Por isso Paulo tinha que escrever e confirmar que só existe um Deus, esse é Cristo, homem, e nenhum mais outro. A cidade de Éfeso, inclusive, a cidade na qual Timóteo pastoreava o povo de Deus, era povoada por muitos deuses, como hoje em dia as pessoas também criam os seus deuses em suas mentes. Criaram salvadores, mediadores humanos e pecadores. Alguns dizem Maomé ser salvador, outros dizem Confúcio, outros gritam em uma categoria, outros gritam em voz alta que os deuses pagãos são seus deuses,
em uma categoria completamente diferente desses que falei anteriormente aqui, sem ter culpa alguma por alguns achar dela o que ela nunca foi. Alguns acham até que Maria é um tipo de intercessora de um Deus. O evangelho sem cruz e a graça barata está fazendo o pecador ir mais longe do que ele poderia ir. A mensagem sem a cruz faz que o pecador crie um Deus que se conforme ao estilo de vida dele. Veja, irmãos, a mensagem da cruz nos une à pessoa bendita de Jesus Cristo, nos faz parecido com ele, nos leva ao caminho dos céus e nos une aqui na terra como família eterna de Deus, em comunhão na presença de Deus uns com os outros. Todavia, a mensagem sem a cruz afasta o homem de Cristo, afasta o homem dos céus e afasta o homem do seu próximo. Tirar a cruz da mensagem é acabar com o evangelho inteiro. Veja, o que é que nós estamos vendo hoje? Cada um cria um Deus para servir da sua maneira. Uns dizem, eu não preciso ir para uma igreja para fazer parte de uma igreja para ser salvo. Esse aqui criou um Deus conforme a concupiscência maligna do coração dele. Outros dizem, Deus é amor, ele não vai mandar ninguém para o inferno, no final todo mundo vai para o céu. Veja, outro pensamento que acabou de se criar outro Deus. Outros dizem, chega ao ponto extremo, ao ponto de quererem até mudar Deus, mudar o pensamento de Deus revelado na sua palavra. Ou seja, ninguém quer mais um Deus mediador que mande, que diga o que eles têm que fazer. As pessoas querem mediador, um Deus que eles mandem nele, que eles mude ele, que quando eles quiserem, faça deles o que eles bem entenderem. Essa geração é a geração dos deuses. Grave isso. Ninguém quer ficar sem um Deus. Todo mundo quer um Deus para si, que satisfaça os seus caprichos. Alguns tentam até dizer que Deus não odeia mais o pecado. Deus não odeia mais o homossexualismo e o lesbianismo. Mas que Deus aceita todos, independente se eles largou ou não a prática pecaminosa dos seus pecados. Irmãos, esse Deus está mais para diabo do que para o Deus mediador dos homens. Veja o que está acontecendo. Estão criando cada um o seu Deus. Solos Cristos sumiu do púlpito. Sumiu do púlpito. Mas veja, irmãos, uma geração caminhando a passos largos para o inferno, porque desprezaram o verdadeiro Deus que é mediador, Cristo, o homem. Porque não querem o solos Cristo, não querem somente Cristo. Irmãos, não há salvação fora de Cristo. Eu fico imaginando as milhares de pessoas que no século XVI, antes de Deus levantar Martinho Lutero, que povoou o inferno. Eu fico imaginando quantas almas naquela época povoou o inferno, porque os solos Cristos para eles não existia, porque a salvação era ensinada que era pelas obras, era pelos méritos. A doutrina da Igreja Católica transformaram o santo, poderoso, glorioso Salvador Jesus Cristo, o mediador, foi transformado em um homem que chamava-se de Papa. Ou seja, o Papa tomou o lugar de Cristo. Isso está acontecendo hoje, irmãos. Quando a cruz é tirada do púlpito por algum pregador, é como que aquele pregador está tomando o lugar de Cristo. Por isso o solas Escrituras é tão importante e o solas Cristo também. Todavia, existia salvação, irmãos, não fora de Cristo. Somente Cristo, irmãos. Só através de Cristo e por meio de Cristo o homem pode ser salvo. Irmãos, veja bem que qualquer igreja assim, como a Igreja Católica do século XVI e atual, que os solos Cristos não estejam no púlpito como a mensagem central para a salvação dos pecadores, mas ao invés disso, só as obras para ser salvo, verdadeiramente não há salvação naquele lugar. Não há. Não tem como haver salvação quando os solos Cristos não é compreendido. Então veja, irmãos, o que diz Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. Abra comigo rapidinho aí. Olha o que é que diz o apóstolo Pedro.
Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, 12. Está escrito assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Glória. Você entendeu, irmãos? Não existe outro nome, Maria, Confúcio, Maomé, Buda, não! Não existe outro nome dado pelo qual o homem possa ser salvo. Só os Cristos, novamente. Aqui nós estamos vendo. Somente Cristo. Não precisamos de muletas, irmão. Cristo é suficiente para nós. Cristo nos salva. Cristo garante eternamente a nossa salvação. A igreja, irmãos, que prega que Cristo não é suficiente, mas precisa de obras, ela se perdeu completamente no meio do caminho. Não é mais igreja. Não pode chamar-se aquilo mais de culto. Nós não poderíamos jamais ser salvos pelas nossas obras. A mensagem da cruz é a mensagem mais importante do cristianismo. Quando a igreja se comporta assim, ela perdeu completamente o foco. Só nos Cristos, irmãos. Precisamos somente de Cristo. De Cristo para ser salvo, de Cristo para ser perdoado, de Cristo para ser justificado, de Cristo para ser santificado, de Cristo para ser glorificado. Somente de Cristo para sermos reconciliados com Deus. Mais nada. Só Cristo. Somente Cristo. E nenhuma obra mais que venha a ser acrescentada. A igreja que prega que a salvação é por obras, como muitas têm por aí, ela perdeu o foco de Cristo, de Deus e do Evangelho. Ela está crucificando Cristo de novo. Ela está dizendo que Cristo não é um mediador suficiente. Ela está dizendo que somente Cristo não é suficiente. Quando você prega que você pode perder a salvação e que você tem que fazer obras para ser salvo, você está crucificando Cristo novamente. Você está dizendo que é preciso um homem caído em Adão, maribundo, miserável, pecador, dar uma ajudinha a Deus na obra da salvação. Isso é uma loucura. Que é necessário o meu esforço para mim ser salvo. Eu tenho que ter obras para ser salvo. E que eu possa até perder a minha salvação em algum momento. Prega-se muito isso por aí. O nome disso aqui, irmão, é somente o homem. Somente o homem. Tira o somente Cristo e bota somente o homem. Então o que é que acontece? Acaba se criando um Deus que não é o Deus mediador, que não é o Deus salvador. Veja, como embora haja muitos deuses, só existe um Deus vivo e verdadeiro. Todos os outros deuses foram criados pela imaginação humana. Veja, o texto é claro, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Está vendo, irmãos? O solos Cristos não foi tirado da mente de Calvino, como eu disse, está na Bíblia, é exatamente isso que o texto está dizendo, solos Cristo, somente Cristo. Você só precisa de Cristo, da obra de Cristo, dos méritos de Cristo, da justiça de Cristo, da graça de Cristo, do sangue de Cristo, para ser salvo. Você não precisa de mais nada. Uma vez que você é revestido desse grandioso poder, dessa grandiosa graça, desse grandioso perdão, dessa grandiosa justiça, agora você vai passar a dar bons frutos, não para ser salvo, como que tivesse mérito ou parte na obra de Cristo, mas agora você vai passar a dar bons frutos, porque você já foi salvo. E é por isso que você vai passar a dar bons frutos. Agora, os seus bons frutos evidenciam a sua salvação e não a garante. Quem garante a sua salvação é Cristo, e esse na cruz, no seu lugar. Então, qual era a fala? A fala não é, eu produzo obras para ser salvo. A fala é, eu produzo obras porque eu sou salvo. Eu não faço para ser salvo, eu faço porque eu sou salvo. Essa é a fala dos solos Cristo. Se alguém levanta a voz e diz que tem que produzir obras para ser salvo,
ele está crucificando Cristo novamente. Ele está dizendo: a obra de Cristo não foi completa, precisou de uma ajudinha minha. Você entende? E isso tira Cristo completamente do centro, porque só Ele, só Cristo pôde nos reconciliar com Deus. E Cristo é quem restaura os pecadores. Há uma correta relação legal com Deus. O que Paulo está dizendo aqui é: você não pode sair por aí criando o seu Deus. Um cria o seu Deus, cada um cria um Deus diferente. O que Paulo está dizendo é: não há um Deus para um grupo e um Deus para outro grupo. Então Paulo afirma que só existe um Deus para todos os homens, um mediador para todos os homens, o homem Jesus Cristo. Irmãos, essa humanidade que vivemos, o século que vivemos, então a humanidade, ela criou milhares de deuses nas suas mentes depravadas e caídas. Contudo, enquanto a humanidade não se voltar para o verdadeiro Deus, mediador entre os homens, Cristo, o homem, ela estará perdida em apuros de agonias infernais. Enquanto alguns não entenderem que só Cristo, somente Cristo, e este crucificado, ressurreto, morrendo em nosso lugar, ressuscitando para a glória de Deus, é suficiente para nós. Os méritos dele garantem completamente, definitivamente, a nossa salvação. E é para a nossa redenção e para o nosso resgate que essa obra, que o Filho, o mediador, Cristo, veio e fez completamente a vontade de Deus em nosso lugar. Enquanto o homem não entender isso, enquanto alguns não entender que precisa fazer, ou entender que precisa fazer alguma coisa para acrescentar na obra de Cristo, ele ainda não entendeu nada do cristianismo de Deus. Versículo 6 aí, por favor. 1 Timóteo lá. Pode para lá. O versículo ao qual nós começamos a mensagem. Vamos para o versículo 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador, apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. O qual a si mesmo, a palavra grega para dar a si mesmo, no grego é antilotron, que significa dar a própria vida dar a própria vida por ou em lugar de outra pessoa. A ideia é remir alguém de algo, morrer no lugar e a favor de quem, ou remir alguém para um lugar melhor. Cristo morreu em nosso lugar a favor disso. Significa que Cristo, a morte de Cristo foi vicária, substitutiva, foi um resgate. Resgate é o preço pago para libertar um escravo por amor. Cristo entrega a sua vida à morte como resgate em nosso lugar. Sua sangrenta morte é o preço pelo qual nós pecadores fomos comprados, para ficarmos livres do pecado, da morte e do diabo. Então a morte de Cristo é suficiente para todos, mas eficiente apenas para os que creem. Mais uma vez, a morte de Cristo é suficiente para todos, mas eficiente apenas para os que creem. Cristo não morreu apenas para possibilitar a nossa salvação. Ele morreu para garantir a nossa salvação, nos substituindo na cruz do Calvário. Ele morreu a nossa morte. Ele levou sobre si o nosso pecado e pagou a nossa dívida. Sofreu o golpe da lei que deveríamos sofrer e satisfez plenamente a justiça de Deus em nosso lugar. Veja, irmãos, houve um grande debate em Wittenberg em 1518, 5 de abril de 1518, ocorrido na congregação agostiniana. A igreja do castelo Wittenberg, nesse outro debate, Lutero propôs uma distinção entre a teologia da glória e a teologia da cruz. E o que Lutero fez, de fato, foi distinguir entre as corrupções da igreja medieval,
o que a Bíblia ensina a respeito da fé evangélica. Esse debate foi tão impressionante que um dos seus participantes, Martin Bucer, na época monge dominicano, foi colocado no caminho da reforma. Ao ouvir a exposição de Lutero a respeito da teologia da cruz e da teologia da glória, o grande reformador alemão acreditava que a igreja medieval seguia o chamado escada da glória e não a escada da cruz. Ele usou como base para sua argumentação as imagens da Torre de Babel, que está escrita em Gênesis capítulo 11, e da escada de Betel, que está escrita em Gênesis capítulo 28, 10. Nós sabemos que em Betel, onde Deus fala com Jacó, Jacó vê Deus em revelação e vê anjos subindo na escada e descendo. Mas em Betel, os seres humanos tentaram construir, em Babel, os seres humanos tentaram construir um tipo de escada para tentar chegar aos céus pelas suas próprias forças. Enquanto em Betel, é Deus que constrói a escada e desce e se dirige até Jacó. Para Lutero, a igreja medieval estava tentando construir uma escada para a sua própria glória, por meio de suas forças e potencialidades. Quando, na verdade, a Escritura, de forma sistemática, ensina que a escada correta é a da cruz, que Deus mesmo constrói, por meio da qual Ele vem a nós. Veja, houve um debate tremendo lá em Wittenberg. Houve um debate ao qual uns falavam sobre a teologia da glória, outros falavam sobre a teologia da cruz. A teologia da glória, qual era o texto que era usado? A Torre de Babel, Gênesis 11. Eles tiravam aquilo ali e identificavam que o homem ia chegar até a Deus pelas suas próprias forças e glória. Já Martinho Lutero, pensando completamente diferente, vai completamente contra essa teologia da glória e traz a teologia da cruz, solos Cristo, mostrando que somente as Escrituras e em Betel, Deus, ao invés do homem tentar ir até ele, Deus vem até o homem por meio de Cristo Jesus. Martinho Lutero destaca que a igreja medieval, por meio da escada da glória, que tinha como base o episódio da Torre de Babel, queria um encontro direto com Deus. Era isso que os homens queriam quando começou a fazer a Torre de Babel. Então, no entendimento de Lutero, esses chamados teólogos da glória, que existem muitos hoje, ao tentar ver o poder de Deus de forma nua e crua, queria ter um encontro imediato com o próprio Deus, sem mediações, supondo que poderiam conhecer Deus por meio de suas obras de poder, sabedoria e glória. É a mensagem que nós estamos vendo hoje aí, toda vez que alguém prega que a salvação é por obras, que você tem que aceitar a Cristo, que você precisa aceitar a Cristo com seu livre-arbítrio, é exatamente isso que eles estão declarando. Você precisa fazer uma torre e tentar ir até Deus de forma nua e crua, sem passar por Cristo e pela cruz. Quando tiram a mensagem da cruz, levam os pecadores diretamente até a Cristo, mas é impossível. É impossível que um pecador chegue até a Deus sem antes passar por Cristo e pela cruz. Lutero destaca, no entanto, que sem cruz, por causa do pecado do ser humano, distorce e perverte aquilo que há de melhor na criação. Então Lutero diz, irmãos, como eu disse no começo aqui, que a tendência do homem é sempre construir tipos diferentes de escada da glória, ou seja, meios de salvação sem cruz, sem mediação de Cristo. É o que nós estamos vendo hoje. Os homens estão construindo meios de salvação sem cruz e sem mediação de Cristo. Toda vez que se pega uma mensagem onde a cruz não é o centro, estão construindo um novo meio de salvação, que não passa pela cruz, vai só pelo amor. É o caminho do amor sem a cruz, é o caminho do amor sem o mediador. E esse evangelho não é o evangelho da cruz. E esse é o perigo, irmãos, da mensagem que está sendo pregada hoje em muitos púlpitos. O perigo da cruz de Cristo não ser a mensagem central. O perigo de muitas pregações que são pregadas nos púlpitos é exatamente isso. Pregar que salvação é por obras é o mesmo de dizer que a obra de Cristo não foi suficiente para nós. Veja, esse assunto não é de hoje. Martinho Lutero tratou isso. Esses teólogos da glória
Tem a ver muito com os teólogos hoje que dizem que a salvação, você tem parte nela. Veja, eles usaram a Torre de Babel. O que aconteceu na Torre de Babel? Os homens decidiram fazer o quê? Uma torre que ia chegar até os céus. Então ele entendia ali que com as próprias forças, sem mediação e cruz, eles chegariam direto, de uma forma nua e crua a Deus. Martim Lutero diz não. É melhor vocês olharem para Betel, porque em Betel, em Babel, vocês é quem constrói e com esforço querem chegar a Deus. Entenda isso aqui, irmão, é muito importante. Em Babel, o homem é quem constrói uma torre alta, enorme, decidindo chegar nos céus de Deus, ou seja, salvação por esforço. Nós vamos chegar até o céu, mas o certo não é Babel. Babel representa toda a salvação que é pregada por obras. O certo é Betel, porque em Betel, Jacó vê uma escada, mas não é Jacó que sobe, é Deus que desce até o pecador. Foi isso que aconteceu. Essa é a mensagem da cruz. Deus desce até o pecador para o salvar, sem méritos dele, sem que ele desse um passo no degrau da escada e gritasse e corresse até Deus. Não pode, é impossível chegar até Deus de maneira imediata. Ou seja, o que é que nós estamos vendo hoje? O que é que as igrejas estão criando hoje? Meios de salvação sem a cruz, meios de salvação sem a mediação de Cristo, sem os solos Cristos, querem chegar a Deus de maneira imediata. E essa é a primeira escada da especulação. Os que tentam construir essa escada para chegar a Deus vão estabelecer como critério para conhecer algum tipo de filosofia. Lutero tem em mente aqui, especialmente as universidades medievais, onde se entendia que sem Aristóteles, olha para isso, e Platão, as pessoas não poderiam estudar a Deus de forma mais profunda. No século de Lutero, e Lutero tem isso em mente aqui, quando ele está tratando a teologia da cruz e a teologia da glória. Teologia da cruz, solos Cristo. Só Cristo é o mediador. Só por intermédio da cruz, para o pecador ser salvo, ele precisa passar pela cruz e pela mediação de Cristo. Nós lemos aqui agora, só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo. Não adianta o homem criar meios de salvação. Toda mensagem que é pregada sem cruz é meios de salvação, que não leva o homem a lugar nenhum. É só ecoar em nossos ouvidos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, mensagens que não levam a cruz, a Cristo e a mediação de Cristo, vai por que caminho? Pense comigo. Ele diz: eu sou o caminho. Mas se eu não prego a mensagem central, e tal mensagem não leva o pecador a Cristo e nem a cruz, por que caminho esse pecador vai entrar? Se ele é o caminho. Jesus é o caminho da mediação. Jesus é a ponte que nos liga a Deus. Jesus é o homem que pega na sua mão, na mão de Deus, e nos reconcilia com Deus. Então não tem outro meio. Por isso é tão sério o que está acontecendo, e por isso é tão oportuna o solos Cristo. Tão pertinente e necessário o solos Cristo. Mas entender que só passando por Cristo e a mediação de Cristo, o homem pode ser salvo. Não adianta criar meios de salvação por meios de salvação e mensagens sem cruz e sem mediação de Cristo. Lutero tinha em mente aqui, como eu disse, especialmente as universidades medievais. O que acontecia lá? Onde se entendia, olha o que acontecia na época de Lutero, nas universidades. Se entendia que sem Aristóteles, Aristóteles é um filósofo da antiguidade muito famoso, e Platão é um dos mais tops. As pessoas não poderiam estudar a Deus de maneira mais profunda. Tinha que ter, ou seja, veja bem, mudar a cruz. Porque para eu estudar a Deus de maneira mais profunda, primeiro eu preciso ser salvo mediante a mensagem da cruz e a mediação de Cristo. Não, eles colocaram Aristóteles e Platão e disseram: sem eles é impossível estudar Deus de maneira mais profunda. Então um estudioso da universidade precisaria esmerar no conhecimento da filosofia grega e dos saberes que vieram antes da fé cristã. Qualquer estudioso daquela época, se quiserem conhecer mais a Deus,
primeiro, ao invés de chegar a Cristo, a Deus e a sua palavra, tinha que esmerar no conhecimento da filosofia grega e dos saberes que vieram antes da fé cristã. A partir daí, conhecer as Sagradas Escrituras e o próprio Deus. Isso aqui é uma blasfêmia. Lutero rejeitou totalmente esse tipo de tentativa de chegar a Deus pela filosofia ou pela própria mente, ou se chegar a Deus sem a mediação de Cristo e da cruz. Agora, olha o que Lutero falou: com o seu estilo ríspido e direto. Então Lutero diz: esse tipo de uso da razão torna uma prostituta cativa de Satanás, que sempre chega a uma distorção de Deus e nunca ao Deus vivo. Eu bato palmas para Lutero diante da declaração. É exatamente isso. O que Lutero está dizendo é: se para mim chegar a Deus eu preciso passar primeiro por Platão e por Aristóteles, então esse tipo de uso da razão torna uma prostituta cativa de Satanás, que sempre chega a uma distorção de Deus e nunca ao Deus vivo. Assim é quando a mensagem é pregada sem a cruz e sem a mediação de Cristo. Eu chego a qualquer conhecimento distorcido, menos ao Deus vivo. O que Lutero está dizendo é que o homem, na escala da sua própria glória, ele é a sua própria destruição. Quem sem mediação de Cristo, da cruz, o homem jamais chegará verdadeiramente até Deus. Infelizmente, irmãos, esse tipo de escada não ficou só no passado, mas está presente também nos nossos meios, nos nossos dias. Por isso temos que continuar gritando em voz alta: solos Cristos, somente Cristo salva e leva o homem para perto de Deus. Faz que o homem viva em comunhão com outros irmãos, com a família de Deus na terra, e faz que o homem cada vez mais pareça com Jesus Cristo. Então, dessa maneira, Lutero denuncia a teologia da glória como esforço idolátrico de tentar chegar a Deus pelos próprios esforços, capacidades e méritos. Mas traz e lembra que o verdadeiro cristianismo, porém, ensina que Deus é quem vem a nós e nos encontra por intermédio do sacrifício sagrado de Cristo, em meio à dor e à fraqueza. Solos Cristos, mais uma vez. Já, irmãos, olhando, volte novamente para o texto e vamos meditar. Qual a si mesmo se deu em resgate por muito. Não, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Veja, irmãos, quando você olha para esse texto, você vê que Lutero estava completamente certo. Lutero não estava tirando ideias da sua mente. A luta de Lutero é bíblica. A luta de Lutero é a luta de Deus. Não é a mesma coisa que nós poderemos dizer em relação às igrejas de hoje, irmãos. Em relação à mensagem central do cristianismo. Uma vez, irmãos, que a igreja deixa a mensagem central do cristianismo, ela deixa de ser igreja e se torna uma mera caricatura. E é por isso que você e nós podemos dizer: solos Cristo, somente Cristo, só através de Cristo, só por causa de Cristo, só por meio de Cristo é que eu estou aqui, salvo pela sua maravilhosa graça. Abra comigo, por favor, rapidinho, Apocalipse, capítulo de número 3. A cruz e a igreja, há uma relação entre as duas? Sim, irmãos. Quando a cruz deixa de ser central, a igreja deixa de ser uma igreja. Eu quero mostrar isso aqui agora. Quando a cruz deixa de ser central, a igreja deixa de ser uma igreja. Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno
nem és quente, nem frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizem, estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Onde é que está Cristo? Aconselho que de mim aprenda. Aconselho-te que de mim compres. Olhe para isso aqui, irmãos. Aconselho-te que de mim compre vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não veja a tua vergonha. Cristo está longe dessa igreja. A mensagem da cruz não é a mensagem central da igreja de Laodiceia. Eles não têm o Cristo ressurreto como único mediador entre Deus e os homens. Quer ver? O versículo 20 mostra isso. Quando a mensagem da cruz não é a mensagem central da igreja, a igreja se torna uma caricatura. Olha o que diz o versículo 20. Versículo 19. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Onde é que Cristo está? Do lado de fora. Fala a verdade, irmãos. É bem isso mesmo que está acontecendo. Quando a mensagem central da cruz, quando a mensagem do púlpito tiram a cruz, tiram a mediação de Cristo e pregam só o amor, só as flores, eles expulsam Cristo dali. Cristo fica do lado de fora. Eles pensaram que Cristo estava lá dentro, mas enquanto eles pensavam que eram cheios, Cristo estava assim lá. Eis que estou às portas e bato. A minha mensagem não está com vocês. A mensagem da cruz não é a mensagem principal desse púlpito. Não sou eu que sou pregado aí e este crucificado. Não é para mim que as pregações apontam aí. Não é para mim que as pregações, não é de mim que as pregações falam aí. E é por isso que eu estou do lado de fora. Isso aqui mostra para nós a importância, irmãos, do que é pregado aqui na Igreja de Cristo Solas Escrituras. A importância do Solas Christus, dessa mensagem que está sendo pregada hoje. A importância da luta de Lutero lá atrás com a teologia da glória. Grave isso, irmão. Talvez você nem sabia que existia essa teologia, não é? Teologia da glória. Ela está muito parecida hoje com a teologia da salvação por obras. É como se fosse que trocaram a ideia. Mas a nossa teologia é a teologia da cruz. A nossa torre não é a de Babel, é Betel. É Deus descendo até Jacó para falar com Jacó, e não Jacó subindo para falar com Deus. É Deus enviando Cristo, se fazendo homem, habitando entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Emmanuel vindo estar conosco. É o Verbo, é o Deus encarnado. A salvação não é o homem levantando uma torre e dizendo: chegarei até Deus, sem mediações. De uma forma nua e crua, vou conhecer a Deus. Não, nunca, jamais se dará assim. Não é o homem, pelos seus esforços, fazendo um enorme prédio e dizendo: vou até Deus, iremos até Deus. Deus confunde logo as línguas e faz que aquilo ali cesse inteiramente. Foi assim também que ele fez com a salvação, para que não houvesse glória para o homem. Ele confundiu, e por isso ele diz que pela graça você é salvo mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ninguém merece glória na obra de Cristo. Por isso solos Cristo deve estar no púlpito da igreja. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. É a mensagem da cruz que nós precisamos, da mediação de Cristo. Não tem outro nome pelo qual seja dado, pelo qual os homens venham a ser salvo. Não existe outro, não existe outro meio. Não adianta pregar para as pessoas, pressionar as pessoas, dizer que elas têm que produzir boas obras para ser salvo.
Que miséria, irmãos, essa doutrina torna o homem mais miserável do que ele já é. Cristo desceu até nós, Betel de Deus. Cristo vem, se faz carne, habita entre nós, toma o nosso pecado, morre em nosso lugar e nos salva de uma vez por todas. De modo que agora, muitos diziam assim quando eu falava sobre essa doutrina: mas pastor, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Então eu vou pecar pra caramba agora. Não é assim? Já que eu estou salvo. E a resposta sempre será: então você nunca foi salvo, porque o salvo, ele não vive mais pecado. Você não produz boa obra para ser salvo, meu caro amigo. Você não dá esmola aos pobres como alguns, dizendo: Deus vai reservar o melhor lugar para mim, porque eu dou esmolas todos os dias. Vai para o inferno mesmo assim, se não passar pela cruz e pela mediação de Cristo. Não existe outro meio. A Bíblia está deixando claro: boas ações salvam, não. Por mais bom que o homem seja, por mais frutos que ele tenha, por mais que ele seja bondoso com todos e caridosos com todos, se ele não passar por Cristo, e Cristo não for o mediador dele com todas essas bondades, ele irá para o inferno. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens: Cristo, homem e Deus. Então não tem outro modo, irmãos. Você que não produz boas obras, bons frutos, dá esmolas, faz coisas boas para garantir um melhor lugar no céu. Agora eu sei que eu estou fazendo isso aqui, mas Deus vai me dar um melhor lugar. Não, irmãos, isso é consequência da sua salvação. Você faz isso exatamente porque você é salvo, não para ser salvo. Essa obra engrandece Cristo e diminui o homem. Mas toda vez que alguém diz: eu produzo boas obras para ganhar galardão e ser salvo, para não perder a minha salvação, ele divide a glória com Deus. Ele toma um pouquinho do mérito e se coloca também em posição e diz: eu tenho parte na salvação de Deus. E isso é uma heresia destruidora. Então, por isso, nós, essa noite, podemos dizer com toda convicção: solos Cristo, somente Cristo, só através de Cristo, só por causa de Cristo, só por meio de Cristo é que eu estou aqui, salvo pela sua graça. E agora, em voz alta, nós podemos dizer Romanos 8, 1: nenhuma condenação há para aqueles que se encontram em Cristo Jesus. Solos Cristo, somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Mas como a mensagem é a cruz, o Cristo mediador carregou a cruz, a mensagem aponta para a cruz. Eu quero acabar a mensagem em Mateus, para dar tempo de louvar um louvor ainda. Solos Cristo é uma mensagem mais curta, porque traz as ideias centrais de que meio, por que meio e através de quem nós somos somente salvos. Essa é a mensagem, irmãos. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que não pode se tirar do púlpito. Não pode. Essa é a mensagem que leva o pecador para perto de Deus, faz-o mais parecido com Cristo e torna-o cada vez em comunhão com Jesus. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Está aqui, irmãos. Tem cruz no Evangelho de Cristo. Tem cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Graça sem cruz é graça barata. Tem cruz para chegar até os céus. Tem cruz, irmão. E a cruz é renúncia. Essa cruz, esse evangelho torna você mais parecido com Cristo. Coloca você no caminho da vida eterna. Leva você a estar em comunhão na família de Deus na terra.
Siga-me, porquanto quem quiser salvar a vida, perdê-la, e quem perder a vida por amor de mim, achá-la. Pois quem aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem central ao qual se deve ser pregada. Cristo levou uma cruz em nosso lugar. A cruz de Cristo garantiu a nossa salvação, mas Ele deixou também uma cruz de renúncia para nós, não mais de madeira. Aquela Ele já carregou, era sua, Ele tomou no seu lugar. Agora Ele deixou uma cruz de renúncia, uma cruz de abnegação, uma cruz que eu nego o mundo, a minha própria vontade, os deleites do mundo, para amá-lo, desejá-lo, desfrutá-lo e servi-lo. Evangelho sem isso aqui não é evangelho. Por isso Ele disse: quem quiser amar o mundo, perdê-la, e quem perder por amor de mim, achá-la. Toda vez que alguém prega um evangelho sem cruz, ele faz que essas pessoas acabem amando o mundo, porque só a mensagem da cruz transforma o homem mais parecido com Deus. Só Lhe deu glória. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por mais uma noite ter falado conosco.